falar do mercado internacional dos produtos do agronegócio. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou agora à tarde o resultado da balança comercial referente ao mês de junho. 5 semanas, até a quinta semana de junho, com 21 dias. E o mês terminou com um volume muito expressivo, provavelmente um recorde, estamos levantando essa informação, um volume muito expressivo de exportações de carne bovina in natura. Não estão incluídas ou incluídos outros tipos de carne bovina que o Brasil exporta. Somente in natura, um volume bastante expressivo. A China segue como principal importador da proteína. A média dos 21 dias úteis do mês passado fechou em 9,17 mil toneladas por dia, com um aumento de 26,4% em relação à média diária de junho do ano passado, que já tinha sido um bom mês. Nós vamos conversar com o assessor de Relações Internacionais da CNA, o Pedro Rodrigues, já está aqui conosco. Essa conversa conta também com a participação do João Pedro Cuti Dias, nosso analista e comentarista, que está empolgado com esse volume, viu? O Pedro, obrigado pela sua entrevista. 192.740 toneladas o Brasil exportou no mês de junho somente de carne bovina in natura. Esse volume já era esperado pela CNA? Boa tarde, Jorge. É bom falar com vocês. É um prazer estar aqui no canal do Boi para dar essa entrevista. Falando um pouquinho sobre o fechamento da balança de junho e sobre o agregado do ano até agora, a gente pode perceber que nesses 2 últimos meses tivemos uma retomada nas exportações de carne para a China, depois do embargo que aconteceu no início desse ano. É um movimento natural que é esperado pela CNA devido à demanda chinesa, que é um país que vem consumindo cada vez mais carne bovina, é um produto que entrou dentro do gosto do paladar do chinês, não era culturalmente tão bem aceito, e depois da crise da peste suína africana, onde eles tiveram uma quebra nos rebanhos suínos deles, eles tiveram que importar outras proteínas para poder atender a demanda. Então, esses 2 últimos meses, onde a gente teve um grande aumento no volume das exportações de carne para lá e, consequentemente, no volume das exportações de carne para o mundo, refletem muito bem o período em que o mercado chinês deixou de comprar carne brasileira devido ao caso atípico de vaca louca que a gente teve aqui no Pará. E após a solução a gente teve essa grande alta. É esperado que até o final desse ano a gente continue com bons volumes de exportação de carne bovina. A gente tem um cenário dentro do mercado internacional onde os preços começam a se acomodar, saindo daquela loucura que a gente passou depois dos períodos da pandemia, onde a gente teve uma alta muito expressiva no preço dos alimentos, ainda figurando em patamares altos, mas agora cada vez mais estáveis. Legal. João Pedro? Todas as conferências internacionais, 2 questões são levantadas: a insegurança alimentar e a insegurança ambiental. Alimentar, o Brasil vai muito bem, obrigado, produzindo grãos, batendo recordes de produção. E a questão ambiental? Por que o mundo não olha o Brasil como uma grande alternativa de sequestro de carbono? A agricultura brasileira é sustentável, ela pode acumular esse carbono no solo. O que está faltando para que venha um recurso para o Brasil para recuperar a pastagem degradada, para recuperar áreas de vegetação permanente, enfim, todo esse processo que hoje o mundo está preocupado com a questão ambiental? Bom, é um prazer falar com você, João. Aqui no Brasil, a gente tem sim uma produção que é altamente sustentável. A gente produz com qualidade, com quantidade para atender a demanda mundial e com compromisso com a sustentabilidade. A gente tem dentro do mercado internacional alguns países que veem o Brasil como o Brasil deve ser visto, que é como um grande produtor, só que isso acaba gerando insegurança nos produtores desses países, o que levanta medidas e levanta uma preocupação desses países muitas vezes disfarçada
na forma de barreiras legítimas, mas que acabam se tornando barreiras comerciais ilegítimas. Então, é uma grande percepção sobre a força que o agro brasileiro tem. A gente é um grande exportador, a segurança alimentar é garantida tanto aqui dentro do Brasil quanto fora do Brasil, graças à efetividade e à eficiência da nossa produção. E o Brasil é um país imprescindível para garantir que a gente tenha alimento para 7 bilhões de pessoas que temos no mundo, 7, 8 bilhões de pessoas que temos no mundo. Vocês têm um escritório hoje em Xangai, né, a CNA. Como é que você vê a procura de informações do Brasil por possíveis importadores, por grandes empresas chinesas que veem o Brasil como uma agricultura, um país que pode complementar, dar mais segurança alimentar para 1 bilhão e 400 milhões de chineses? A China é um país que tem um histórico de muita preocupação com a segurança alimentar, justamente por conta do processo de formação histórica que o país teve. Então, esse é um tema que é muito presente dentro das discussões do governo chinês. E eles também são muito pragmáticos na realização de negócios. Você pode ver que a gente tem problemas pontuais sim com a China, justamente pelo pragmatismo que eles têm. Eles estão, esse ano agora, com uma recomposição do rebanho de suínos. Desde o início da peste suína africana, a gente tinha, no momento do embargo, um patamar de preços extremamente elevado para as proteínas animais no mercado internacional. A partir do momento que esses preços foram reduzindo, a gente conseguiu voltar a exportar para o mercado chinês. A segurança alimentar, como eu falei, é um tema imprescindível para eles. Eles vão continuar demandando alimentos do Brasil, não só a carne bovina, como também grãos para garantir que eles tenham a produção de animais deles de uma maneira segura e para garantir que que eles vão conseguir alimentar toda a população chinesa. É um tema que é bastante caro aos nossos parceiros chineses. Pedro, tem uma consideração a fazer aqui, que é a seguinte: historicamente, as exportações no segundo semestre do ano, as exportações de carne bovina, são mais aquecidas do que no primeiro semestre. Neste primeiro semestre já estamos tendo resultados bastante expressivos, principalmente com a China voltando a comprar para valer, como você já reforçou aqui. Então vamos partir desse princípio de que teremos no segundo semestre um volume mais expressivo. Não sei quanto ao preço, mas em volume com certeza nós deveremos ter, partindo dessa tradição. Os preços do boi gordo no primeiro semestre deste ano ficaram pressionados porque o recado da indústria frigorífica era de que as ofertas estavam grandes. Agora nós estamos vendo um volume reduzido de ofertas de boi gordo para abate, né? E com o aumento esperado das exportações, você acredita num aumento mais significativo ou numa recuperação mais significativa de preço do boi gordo a partir de agora? Como eu vinha falando, a China é um mercado extremamente pragmático no ponto de vista comercial. Tradicionalmente, as exportações aumentam um pouco no segundo semestre, muito devido à existência do Ano Novo Chinês, que ocorre nos primeiros 2 meses do ano. A data ela não é fixa, ela segue o calendário chinês. Então, nos últimos meses do ano, é muito provável que a gente veja, sim, um aumento de volume nas exportações de carne para esse mercado, que é hoje o maior demandante da carne brasileira. Com relação ao preço da arroba do boi gordo, eu acredito que a gente possa ter um mercado muito parecido com o que a gente tem hoje, mesmo esperando esse aumento na demanda chinesa no final do ano. É algo que as indústrias frigoríficas já têm nos seus calendários, então a gente deve ver um cenário muito parecido com o que a gente tem hoje. Pedro, falou-se muito a respeito de que outros países, como a Índia, por exemplo, que hoje é um país que está crescendo economicamente, a taxas acima de 5% ao ano e, consequentemente, melhoria de renda da população, eles demandariam já que eles não comem muita carne, mas demandariam alguns grãos que na categoria são os pulses, né? Ervilha, grão de bico. Como é que você vê hoje isso? Porque o Brasil hoje tem condições excepcionais de produzir esses grãos.
Após soja, em vez de plantar milho safrinha, que hoje nós estamos com dificuldade até de armazém aqui no Brasil, mas esses grãos, a CNA vê mercado que vai uma demanda grande daqui para frente? Com certeza. Quando a gente olha para um país como a Índia, um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, a gente sempre vai enxergar uma grande demanda. A Índia é um país em desenvolvimento que vem crescendo a taxas estrondosas frente à média mundial nos últimos anos. Eles são culturalmente grandes consumidores de pulses, e aí eu falo grão de bico, gergelim, que são produtos que a gente teria potencial para expandir na produção aqui dentro do Brasil e para atender esse mercado também. No caso específico indiano, existe algumas preocupações com relação à facilidade de fazer negócio com os empresários daquele país. É um país que, apesar com um crescimento acelerado nesses últimos anos, ainda não conta com um nível de infraestrutura que outros mercados ao redor do mundo e mesmo o Brasil contam. Então isso gera alguns dificultadores no momento que a gente pensa em exportar produtos. Quando a gente fala dos grãos, dos pulses, são produtos que não demandam cadeia de frio, por exemplo. Mas se a gente pensasse no frango ou nos produtos lácteos, é algo que se configuraria como um desafio ainda maior na hora de internalizar esse produto brasileiro dentro do mercado indiano. Também é uma oportunidade para outros países. A gente tem desde países desenvolvidos, como o Reino Unido, que saiu da União Europeia e tem costurado seus próprios acordos comerciais e procurado outras fontes no fornecimento de alimentos. É um país que tem uma produção extremamente limitada e que não consegue atender a sua demanda interna com produção própria. Então, eles têm que buscar, dentro do mercado internacional, produtos que possam ser suficientes para abastecer esse mercado. Também, falando de pulses, a gente tem o Oriente Médio, que é um mercado extremamente importante, é um mercado que cresce também, é um mercado grande quando a gente fala de todos os países que estão dentro da Organização para a Cooperação Islâmica e que também pode absorver esses grãos que a gente produz aqui dentro do Brasil com qualidade de exportação. Pedro, voltando à carne bovina, como é que estão as prospecções de mercado entre empresas brasileiras com o governo ou empresas chinesas que atuam no setor, no sentido de formação das chamadas joint ventures? Há perspectivas boas nesse segmento? Olha, eu talvez não seja a melhor pessoa para te dar essa resposta. O pessoal das indústrias frigoríficas é bem engajado com o mercado chinês, é bem engajado com diversos outros mercados ao redor do mundo. Essas parcerias, elas existem. A gente agora, para falar de questões sanitárias, tem tentado renegociar o protocolo sanitário que a gente tem para exportação de carne bovina, com a China especificamente, para que a gente evite suspensões como aconteceu no início desse ano. E as indústrias frigoríficas têm feito parte e liderado esse esforço também junto ao governo indiano e junto aos parceiros indianos que demandam a carne brasileira. Pedro, lá fora, especialmente na Europa, fala muito mal do Brasil, coloca sempre a Amazônia como ponto de referência. Até que ponto haveria uma necessidade de um entrosamento de toda a cadeia do agronegócio, mais o governo, trazer esses formadores de opinião para eles conhecer? O chefe da Glasgow, da conferência lá na Escócia, ele quando veio para o Brasil, ele ficou surpreso quando viu a nossa agricultura, essa agricultura tropical, com 2 safras por ano, e lá fora não se conhece isso, só se fala mal do Brasil e só coloca a Amazônia como referência. Não estaria faltando um esforço maior de toda a cadeia do agronegócio e mais o governo para trazer esse pessoal para visitar as fazendas, ver como é que nós produzimos? Hoje a gente tem diversos esforços relacionados a esse tema, que é o tema de sustentabilidade e da comunicação que a gente tem com os compradores do mercado externo. É um desafio grande, a gente tem essa questão da percepção da produção agropecuária brasileira usando a Amazônia como pano de fundo, mas que a gente sabe aqui dentro do Brasil que não é uma realidade. A gente sabe que o produtor brasileiro é o mais interessado em manter uma produção sustentável e com respeito às mudanças climáticas, porque ele é o maior prejudicado caso a gente tenha
condições climáticas cada vez menos previsíveis. Então, é um desafio de comunicação, é um desafio de engajamento do setor e é um desafio que o governo brasileiro tem que estar em conjunto com a gente na hora da gente defender a nossa pauta, sobretudo na Europa, que é o mercado que hoje mais bate nessa tecla. Pedro, China deve, como você já disse, se manter na liderança das importações da nossa carne. Os Estados Unidos, já de algum tempo, têm se mantido na segunda posição. São também grande importador. Quais outras nações podem se despontar ou despontar como grandes importadores da nossa proteína? Tá bom. Hoje a gente tem a China, como você disse, como principal destino. É um mercado gigantesco em termos de número de habitantes, em termos de crescimento da renda per capita, que é um driver importantíssimo no aumento do consumo de proteína animal. E a gente consegue ver esse tipo de tendência em outros mercados da Ásia, principalmente do Sudeste Asiático. Então a gente tem Vietnã com alto crescimento, tem ganhado poder aquisitivo, a gente tem a Tailândia, a própria Malásia, que hoje é importante produtora de frango, mas que ainda não absorve tanto da carne bovina quanto poderia absorver caso seguisse tendências de outros mercados que a gente tem pelo mundo. Os Estados Unidos também são um país onde a gente pode sim ampliar a nossa participação. Os produtos cárneos que a gente vende para os Estados Unidos são produtos diferentes dos que eles produzem lá. São usados para a indústria alimentícia nos Estados Unidos, principalmente. E a gente tem esses mercados que hoje tem um alto crescimento econômico e um grande aumento de poder aquisitivo. Dentro de países que estão em desenvolvimento e que tiveram esse crescimento, o principal driver para o aumento de consumo de proteína animal, é o aumento do poder aquisitivo. O cara sai do consumo básico de carboidratos e vai entrando dentro das proteínas, sobretudo as de origem animal, que a gente sabe que tem uma maior aceitação ao paladar. Pedro Rodrigues, assessor de Relações Internacionais da CNA, muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, pessoal, obrigado. Bom trabalho. Muito bem, João Pedro, portanto, a CNA, que tem uma importante participação em Xangai, na China, prospectando mercados para o agro brasileiro, dando a sinalização de aquecimento nas exportações brasileiras, não só de carne bovina, mas de outros produtos também.